Bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Gabriel Santos, sou analista de dados e engenheiro eletricista e a ideia desse vídeo é tentar te explicar o que são bancos de dados, para que eles servem, por que eles existem e o que diabos é SQL, por que a gente precisa usar isso dentro de um banco de dados. Bom, vamos começar assim, basicamente um banco de dados é um amontoado de tabela num lugar só. Até aí você pode perguntar, pô, um documento no Excel, um arquivo no Excel, um documento no Google Sheets, é a mesma coisa, é um monte de tabela num lugar só. Então, qual que é a diferença? Então, vamos ver primeiro esse paralelo entre banco de dados e planilha de Excel. No caso aqui, a gente vai usar um Google Sheets para ver esses exemplos, tá? Então, aqui a gente tem um documento normal no Google Sheets com 4 abas. Imagina que isso daqui é um banco de dados. Esse documento inteiro aqui é um banco de dados. É um banco de dados chamado República. E esse banco de dados ele tem várias tabelas que guardam dados sobre uma certa república estudantil. Então é um banco de dados de gerenciamento de uma república estudantil. As 4 tabelas são moradores, quartos, aluguel e gastos. A tabela moradores ela é formada aqui pelo um identificador desse morador, depois o seu primeiro e último nome, a sua idade, seu curso, seu ano de ingresso. Tabela quartos aqui tem o identificador do quarto também, assim como seu nome, a descrição e o valor para alugar esse quarto mensalmente. A tabela aluguel aqui tem informação do identificador desse aluguel, né, dessa transação de aluguel, o ID, o identificador do morador que está alugando esse quarto, o identificador do quarto que está sendo alugado por esse morador e a data de entrada, beleza? E aqui a tabela gastos possui também o identificador de cada gasto, o valor que esse gasto significou aqui, né, esse gasto comum para a República, a descrição desse gasto, o que foi pago com esse valor, qual morador que fez a transação, que foi lá e fez o pagamento, e qual data ocorreu esse pagamento, beleza? Então, primeiro vamos entender o que é uma tabela. A tabela são dados estruturados de forma que a gente consegue ver vários componentes no lugar só. Então, aqui na tabela moradores, eu vou encontrar todas as informações de um morador dentro de uma linha. Então, se eu pegar uma linha qualquer dentro desse banco de dados, dentro dessa tabela moradores, e ler todos os dados em todas as colunas dentro dessa mesma linha, eu vou ter todos os dados desse um morador. Então aqui eu tenho o identificador do morador, que é o 3, o nome, que é o Leonardo Oliveira, a idade, 24 anos, o curso, análise e desenvolvimento de sistemas, e o ano de ingresso 2016. Então quando eu pego uma linha de uma tabela de um banco de dados, eu tenho todas as informações de um registro, de um componente desse banco de dados. Quando eu pego uma coluna, eu tenho todas as informações de uma característica daquele registro. Então aqui eu tenho todos os identificadores dos moradores, mas isso não me diz nada, né? Só me diz quantos moradores eu tenho e etc. Mas não me diz informações de um morador especificamente. Aqui, igualmente, eu tenho o nome de todos, enfim. Então essa é a lógica. Dentro de uma linha, a gente vai ter todas as informações de cada registro e dentro de colunas a gente vai ter todos os registros de uma característica daquele registro em questão, no caso aqui do morador. A mesma coisa para todos, né? Então essa é a lei básica aqui de uma tabela do banco de dados. E nessa parte, o banco de dados, ele se parece de fato muito com o Google Sheets, porque ele também é formado por como se fosse um arquivo único, e dentro desse arquivo ele guarda várias tabelas. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui, né? Tem o arquivo geral, que é o República, e várias tabelas, que é aqui moradores, quarto, aluguel e gastos. Só que dentro do banco de dados, esse arquivo geral é o que a gente chama de banco de dados. Então, aqui é o banco de dados República e aqui são as tabelas desse banco de dados. Então, se é a mesma coisa, ou se no geral é quase a mesma coisa, por que a gente usa um banco de dados e não só um Google Sheets? Bom, a primeira coisa é isso daqui, ó, que você está vendo. O banco de dados guarda milhões e milhões e milhões de linhas de dados. Se você trabalha com Excel, Google Sheets no dia a dia, você já percebeu que, cara, quando bate 50, 60, 70 mil linhas de dados, dependendo de quantas colunas você tem, você sabe que começa a ficar meio estreito o negócio, começa a travar, não roda as fórmulas, dá um monte de BO. E isso é justamente porque o Excel e o Google Sheets não são otimizados para você trabalhar com milhões e milhões de linhas. Um banco de dados, sim. Então, toda vez que você tem uma aplicação grande o suficiente, que vai ultrapassar milhões de linhas, que vai ter muitas e muitas tabelas, você precisa usar um banco de dados. Esse é o primeiro ponto, tá? Um de muitos. Outro ponto, muito mais seguro que uma tabela no Google Sheets. Então, essa tabela aqui, mesmo que eu tenha aqui, eu gere um link
restrito para compartilhar só com tal e tal pessoa. Esse link pode chegar em alguém, essa pessoa pode, sei lá, pegar o e-mail e senha dessa pessoa que você enviou o link e pronto, e entrar e ver esses dados. Se forem dados sensíveis, eles vão ficar expostos. Um banco de dados é muito mais seguro, porque tem uma conexão por trás dele. Você precisa saber a conexão, você precisa saber entrar no servidor, saber todas as características de conexão desse servidor, para você poder, de fato, invadir e olhar esses dados. Fora que, localmente, um banco de dados tem muito mais configurações de permissionamento. Então, não é igual aqui que você simplesmente pode chegar e falar ou a pessoa é leitora ou a pessoa é comentadora ou ela é editora. Não tem só essas três opções. Tem diversas opções que uma pessoa que é administradora de um banco de dados consegue dar para cada um que usa aquele banco de dados no dia a dia. Então, essa pessoa aqui, ela é sei lá, do marketing. Ele precisa ter acesso só aos relatórios, ele não precisa ter acesso à criação e edição de tabelas, nem nada disso. Ele precisa ter acesso aos relatórios que vão ser gerados através dessas tabelas. Então, a gente pega e dá a permissão só para ver relatórios para essa pessoa. E assim por diante. Então, tem como dar a permissão pessoa a pessoa do que ela pode ter acesso, do que ela pode ver, do que ela pode mexer dentro do banco de dados. Então, esse é um outro ponto. Tem mais um ponto aqui que é muito mais fácil e prático para criar relatórios, extrair dados, principalmente quando a complexidade aumenta. Então, aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha nesse banco de dados. Olha que legal aqui. Na tabela aluguel, ele tem a informação do morador, de qual morador está em qual quarto. Só que se a gente quiser, por exemplo, ter um relatório de só uma tabela com duas colunas, dizendo o morador tal está no quarto tal. E a gente quer os nomes, a gente não quer os identificadores. Eu quero dizer aqui, o morador Gabriel está no quarto suíte. Como é que eu faço? Porque o nome do morador está numa tabela. O nome do quarto está em outra tabela. Então, eu teria, aqui no Google Sheets, eu teria que criar uma nova aba, que seria análogo a criar uma nova tabela. E aí, eu teria que puxar aqui informações do morador, as informações que eu preciso saber. Preciso puxar informações aqui desse morador. Preciso puxar informações também do nome desse morador, porque no final das contas é o que eu quero descobrir. Então aqui eu já tenho o ID e o nome. Agora eu preciso do ID do quarto. ID do quarto. Então ID do quarto. Tá aqui o ID de cada quarto. Eu vou ter que ir lá na tabela aluguel e puxar, os quartos que os moradores estão alugando são esses aqui. Então, peraí. Boa. Então, esses aqui são os quartos que os moradores estão alugando. Agora eu preciso do nome de cada quarto. Então, eu vou ter que abrir aqui um index para puxar lá na tabela quartos os nomes que derem match com essa chave de pesquisa aqui, né? Aí aqui dentro do intervalo, nomes. Ou melhor, dentro do intervalo aqui dos IDs. Então, aqui, se eu expandir isso daqui, finalmente, agora eu tenho uma lista com o nome do quarto, né? Se eu ocultar essa coluna e ocultar essa coluna aqui, pronto, agora eu tenho o nome da pessoa e o nome do quarto. Se uma pessoa mudar de quarto, por exemplo, a Júlia está na suíte, ela vai mudar para, sei lá, para o quarto 2 agora. Então a gente vai lá em aluguel, vai aqui no morador 2, que eu vou ter que olhar aqui que o morador 2 é ela. Então a gente vai lá no aluguel, morador 2 agora está no quarto 2. Beleza. Aí, agora sim, o quarto cujo ID é o 2 é o quarto 1. Então beleza, aqui já refletiu, ela mudou de quarto, a gente viu isso aqui. Ela voltou para a suíte. Vamos lá, o morador 2 voltou para o quarto 1. Pronto. Então beleza, olha que legal, a gente conseguiu montar a nossa lista que indica quando uma pessoa sai de um quarto e vai para o outro, e nessa lista tem o nome da pessoa e o nome do quarto. Show! Mas foi bem complicado, né? Para uma situação tão simples, para um relatório tão simples,
a gente teve um certo trabalhinho. E outra, para a gente poder extrair esse relatório, a gente essencialmente teve que criar uma nova tabela aqui, né? Porque se a gente for fazer a analogia de que cada aba no Google Sheets é uma tabela no banco de dados, a gente teve que criar uma nova tabela. Então isso daqui não foi nem um pouco otimizado. E é aí que o SQL entra. Com o SQL, a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa e pesquisas muito mais avançadas, com muito menos recurso, levando muito menos tempo. Por exemplo, vamos entrar aqui dentro de um administrador de banco de dados, que não importa agora, porque eu estou tentando explicar de maneira simples, mas aqui dentro desse administrador de banco de dados, a gente tem o mesmo banco de dados de República, e aqui as mesmas 4 tabelas, aluguel, gasto, moradores e quartos. Para eu puxar os dados de uma tabela, eu não preciso entrar na tabela, eu posso usar SQL. Então eu posso rodar um comando select, que é o comando que puxa dados, e eu quero extrair tudo, aí eu ponho um asterisco, da tabela, aí eu uso from para indicar qual tabela eu quero puxar, da tabela moradores, por exemplo. Quando eu rodo isso daqui, olha que maravilha, ele me volta todos os moradores lá da tabela moradores, exatamente os mesmos dados que eu tenho aqui. Só que agora, se eu quiser fazer aquela lista que eu comentei de nome do morador, nome do quarto, é muito mais simples. Primeiro, vamos puxar também todos os dados da tabela quartos, para vocês verem que são os mesmos. Então tá aqui, ó. Então, olha que legal. Aqui do morador, vou voltar lá para onde a gente estava, né? Moradores. Aqui do morador eu vou puxar o primeiro nome. Primeiro nome. E lá do quarto eu vou puxar só o nome, certo? Então eu vou puxar da tabela moradores e eu vou usar uma funçãozinha muito importante aqui, chamada join, que significa juntar, combinar. Então eu estou combinando a tabela moradores com a tabela quartos. E qual coluna que eu vou usar para combinar? Uma coluna que exista em ambas as tabelas, que é justamente a coluna morador ID. Então, na tabela moradores, puxa para mim a coluna morador ID e vai ser justamente a coluna que vai combinar na tabela quartos com a coluna de mesmo nome, morador ID. Quando eu rodo isso, aqui deu um erro porque não está na tabela quartos e sim na tabela aluguel. Então, na tabela aluguel. Confundir aqui. O nome do quarto está na tabela quartos. Porém, o ID do morador vai estar lá na tabela aluguel. Então, fazendo esse join, a gente consegue o nome do morador, porque a gente já combinou aqui as tabelas moradores e a tabela aluguel. E agora a gente precisa fazer um novo join para puxar, agora sim na tabela quartos, para puxar o nome do quarto. Então esse join vai ser entre a aluguel ponto quarto id e a quartos ponto quarto id. Agora sim, olha que simples. Em, sei lá, uns 30 segundos, se eu não tivesse me embananado aqui, talvez teria sido menos, que eu estou tentando manter o vídeo curto. A gente conseguiu puxar a mesma lista, e é uma lista que, perceba, eu não precisei criar uma nova tabela. As mesmas 4 tabelas existem aqui no meu banco de dados e nenhuma mais. E com essas mesmas 4 tabelas eu consegui puxar esses dados, e aqui eu posso fazer coisas até muito mais complexas do que só isso, tudo usando uma linguagem escrita, né? Eu não preciso criar novas tabelas, criar novos objetos dentro do meu banco de dados para extrair esses dados. Show? Então, esse daqui é um dos poderes do SQL. A gente pode extrair qualquer tipo de dado, fazer qualquer tipo de relatório, operações matemáticas, operações financeiras, combinar tabelas, puxar, enfim, todo tipo de dados aqui, fazer combinações, contagens, tudo sem criar nada novo no banco de dados e tudo através de uma linguagem escrita. Show? Então, espero que tenha dado para entender mais ou menos o que é um banco de dados, para que ele serve e por que o SQL existe. Beleza? A ideia dessa aula não era ser tão profunda, porque ia ser, de fato, um tutorial mais mente aberta, mais para quem tem dúvida até do porquê que existe banco de dados. Então, essa é a ideia. Mas se você se convenceu e se você quer aprender mais sobre SQL, se você quer aprender sobre todos os fundamentos de consulta em banco de dados, eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição, porque eu também sou instrutor lá na Udemy. Na Udemy a gente tem um curso completo de SQL do começo ao fim, que seria até difícil traduzir aqui para o YouTube, porque são mais de 9 horas de conteúdo. É um conteúdo bem passo a passo, pegando na mão, tem vários desafios para você cumprir.
tem várias avaliações, tem 3 avaliações ao longo do curso. Essas avaliações possuem solução em vídeo, claro, para te ajudar também. E vai desde o início, desde fundamento de pesquisa em banco de dados, para quem não sabe nada, a gente tem aulas sobre instalação de todos os softwares que você vai precisar, configuração, para você de fato se tornar um especialista em SQL. E não só na parte de consulta em banco de dados, tá? A gente tem uma sessão completa com horas de conteúdo só sobre criação de banco de dados também. Então, se você quiser saber como que cria tabelas dentro do banco de dados, como que insere dados nessas tabelas, porque aqui eu já comecei aqui o vídeo com as 4 tabelas montadas e com dados, né? Mas se você quiser saber a teoria e a prática por trás disso daí que a gente fez hoje também, vai ter lá no curso. Então, vou deixar o link aqui, se você se interessar, dá uma olhada lá na grade, se fizer sentido para você, eu te espero como aluno lá também. Muito obrigado por estar presente aqui nesse vídeo, por ter acompanhado até aqui. Tchau, tchau e até o próximo.